Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. Jean-Paul Sartre foi um pensador francês marcado por temas como liberdade, responsabilidade, alteridade, entre outros. Foi um dos principais nomes da corrente filosófica conhecida como existencialismo. Para conversar sobre o pensamento de Jean-Paul Sartre e sobre o existencialismo, hoje eu recebo aqui no estúdio da TV Horizonte o professor Túlio Ferreira. Túlio, bem-vindo. Obrigado. É uma honra. O nosso convidado acaba de concluir uma pesquisa com o tema Olhar e Ser Visto, a afirmação e alienação da existência a partir da ontologia fenomenológica do olhar em Jean-Paul Sartre. Túlio, parabéns pela entrevista, né? Você desenvolveu esse trabalho lá no mestrado em Filosofia da FAGE, a Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia. Quem mesmo orientou você? Eu tive dois orientadores, o Nilo, que é do programa da própria FAGE. O Nilo Ribeiro. Nilo Ribeiro. E o Simeão Sass, que é do programa de filosofia da Fafiche da Federal. Ah, sim. Olha, você quer mandar uma pergunta para o Túlio? Então anote aí o número do nosso WhatsApp, 319-9642-8473. E você já está seguindo o Religare no YouTube? Procure lá por Religare Conhecimento e Religião, inscreva-se no canal, marque o sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Acompanhe e compartilhe o Religare. Ô Túlio, qual foi a pergunta que você fez para Sartre? A pergunta que eu fiz ao Sartre foi como se dão as relações humanas. A propósito, há um título do terceiro capítulo do Ser e o Nada, que é a obra mais primorosa divulgada do Sartre, que é exatamente este, as relações concretas com o outro. Para quem não sabe nada do Sartre, para quem nunca ouviu falar sequer em existencialismo, como é que você apresenta o pensamento de Jean-Paul Sartre? O próprio Sartre me ajuda. Certa vez, tomando um suco em um bar com seu amigo Aron, foi surpreendido quando o amigo que havia voltado de estudos de Husserl da Alemanha, que se ele se endereçasse à fenomenologia, poderia falar de um suco qualquer e fazer filosofia. Ele sempre teve interesse em fazer uma filosofia concreta, da vida concreta, e então conseguiu uma bolsa para estudar fenomenologia na Alemanha. Ele começa o trabalho dele com filosofia diretamente ou ele tem uma trajetória anterior aos estudos de filosofia? É verdade. Inicialmente, o interesse do Sartre era a literatura, mas sempre associou a filosofia mesmo na literatura. Filosoficamente, se a filosofia nasce do espanto, do mirando, da admiração, a admiração sartreana foi com o homem e a sua liberdade. De modo que nós podemos até dizer que o grande tema do Sartre é a liberdade. Disso decorre alguns outros temas, nós podemos chamar de éticos, inclusive, como a má-fé, a angústia. Sim. Como é que você apresenta assim, a obra do Sartre? Como é que você organiza, né, a produção intelectual do Sartre? A partir da coerência da minha pesquisa, eu vou classificar em 4 momentos, por assim dizer. O primeiro, que é o envolvimento, que agora há pouco estava dizendo, com a fenomenologia russeliana. 3 obras são importantes nesse primeiro momento, que é a transcendência do ego, o imaginário e a imaginação. O segundo momento, ainda sobre a égide da fenomenologia, nós temos a apropriação de Heidegger e Hegel. Mas é claro que é uma apropriação crítica e original, né? E a produção da obra O Ser e o Nada. Um terceiro momento, uma aproximação com o marxismo. E um quarto momento com o estruturalismo, sobretudo com a psicanálise. Sim, isso aí é para organizar o pensamento. Por um bom momento, um bom tempo, o pensamento de Husserl exerceu influência sobre o Sartre. Até ele, de acordo com a narrativa dele mesmo, até ele começar a estudar Heidegger. Aí disse que ficou fatigado de Husserl, mas nunca foi um discípulo fiel a Husserl, mas a sua obra é marcada pela fenomenologia o tempo todo. Sim. E você falou, né, que o próprio autor te ajuda, né? Ele trabalha com temas mais concretos. Como é que é isso, de fato, na produção sartriana? Posso dar um exemplo do próprio Sartre. Você disse como eu posso me apresentar a obra. Assim,
ou o tema, um recorte da obra, que é o olhar. Diz ele estar em um jardim público e avista alguém à distância, à sua distância. Nesse primeiro momento, a pessoa que passa é um objeto tal como os outros dos jardins, como uma árvore, uma planta qualquer, um carro que esteja passando. Entretanto, essa pessoa que passa é uma liberdade absoluta como aquele que vê, e é capaz de ver também aquele que é visto. O sujeito que inicialmente vê, quando encara aquela consciência, aquela liberdade, uma outra consciência, uma outra liberdade é visto, torna-se objeto daquela relação. Este é o tema que nós iremos conversar sobre hoje, a afirmação e a alienação da existência a partir do olhar. Isso é um exemplo concreto, né, bastante plausível de acontecer, alguém estar num jardim e ver alguém que passa e ser visto por essa outra pessoa. É algo que todos nós experimentamos, né? O olhar e o ser olhado. Visto. Você certamente levou em consideração o contexto de produção do pensamento sartreano. O que representou, né, aquele início do século XX, né, as guerras? O que isso representou para o pensamento de Sartre? Para as pessoas desesperançadas e desesperadas, o Sartre me parece uma voz potente, autêntica, de uma vida que é processo e que é sempre grávida de possíveis. Essa acho que é uma voz poderosa do Sartre para o seu tempo. Ainda que muitos não vão denominar a filosofia sartreana como pessimista, a minha defesa, a minha advocacia hoje para o Sartre é mostrar justamente o contrário, que o Sartre era uma voz de esperança, de criatividade na existência. Sim. Nesse contexto de produção da filosofia, considerando então esse momento, como é que Sartre se vincula à discussão sobre o existencialismo? Que relação há, né, de início, né, entre Sartre e o existencialismo? O existencialismo virou moda na ocasião, né? Quer seja para ser... Ele não é um criador do existencialismo? Ah, não, sim. Inclusive, leu seus predecessores, como Kierkegaard, que foi importante para o Sartre. Praticamente, o conceito de angústia do Kierkegaard é o mesmo do Sartre, né? Que é um sentimento que é gerado a partir dos possíveis. Ele faz até uma diferenciação no Serenade entre angústia e o medo. O medo é diante de algo que está externo, por exemplo, eu diante de um precipício, mas a angústia... O precipício me causa medo, evidentemente, mas a angústia é algo interno. É a minha decisão diante da situação externa. Então, eu me jogo, eu me lanço ou não nesse precipício. E ainda também falando sobre isso, né, seu tema é o olhar, né? Esse é o tema do seu trabalho. Como é que o tema do olhar é trabalhado na obra? Como é que o Sartre trabalha isso na obra dele, no tema do olhar? Tem algum texto em especial? Isso está presente em diversos textos? Como é isso? No Serenade há um subtítulo do capítulo que chama O Outro, dedicado ao olhar, mas também há uma obra, uma peça de teatro muito conhecida, e o Clos, traduzida aqui por Entre Quatro Paredes, que vai tentar traduzir a problemática do olhar. Há um exemplo bastante didático para entender o conceito da afirmação e da alienação da existência. Diz o Sartre, suponhamos que tem alguém, podemos até pensar nessa situação, olhando no buraco da fechadura, quer seja por vício, por desejo, por curiosidade. E está olhando num primeiro momento com um olhar refletido, no sentido de ser um olhar espontâneo. A pessoa está perdida dos objetos que está olhando e não necessariamente se verifica vendo. Acontece um certo ruído na escada e a pessoa percebe-se em situação de ser visto. Aqui é uma curiosidade, porque a situação de ser visto não implica necessariamente a presença física, mas o estado de ser visto. A pessoa sente-se nesse estado de ser visto, que gera o sentimento de vergonha, porque a vergonha... Por estar olhando ali no buraco da fechadura. Por estar olhando, e a vergonha só pode acontecer diante de alguém. Eu só me envergonho porque tem alguém que me faz envergonhar, né? Ou seja,
A vergonha aqui está dando testemunho de que a presença do outro, da alteridade, afirma a minha existência. Naquele caso concreto, estava afirmando a postura desse sujeito olhando no buraco da fechadura, espiando no buraco da fechadura. Por outro lado, a presença do outro aliena a existência, porque nós nunca sabemos o que este outro está pensando daquilo que está vendo. Quem é este outro? O que ele está vendo? O que ele está pensando daquilo que eu estou vendo? Ele, nesse momento, pode me classificar, me julgar, me qualificar, inclusive com julgamentos que não são adequados para o que realmente a situação que esteja acontecendo. Então, a liberdade do outro, que é absoluta, tal como a minha, aliena a minha liberdade. Sim. Desse modo, nós sintetizamos, inclusive, o título que é a afirmação e a alienação da existência a partir do olhar. Bom, depois eu quero voltar para essa questão para saber da presença desse tema em outros textos, mas a gente pode fazer isso no segundo bloco. Hoje no Religare eu recebo o Túlio Ferreira, ele é mestre em filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, a FAGE. Nós estamos falando sobre o existencialismo. Vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já. Não deixe de mandar sua pergunta pelo WhatsApp.